Chegou a hora de mais um podcast Mulher Palestrante, onde eu sempre trago mulheres que são especialistas em diversas áreas para você aprender muito mais. E eu tenho certeza que hoje a nossa convidada vai ensinar muito, vai trazer muitas dicas, principalmente para você que acha que não merece o palco, para você que acha que é difícil conquistar o sucesso, mas o sucesso depende de você, mas não precisa ser pressão, não precisa ser com pressão. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Tenho a honra de receber aqui no estúdio do Instituto Suad, no podcast Mulher Palestrante, a psicóloga Daiane. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Gê. É um prazer estar aqui contigo. Eu fico muito feliz de você estar aqui. Veio direto do Rio Grande do Sul, de Caxias. Pra estar aqui com a gente. Isso. Você viu que eu comecei falando já dessa questão da mulher não precisar ter pressão de fazer as coisas. A gente vê muito essa questão, né? De olhar talvez o sucesso da outra, olhar e falar assim, meu Deus, eu tô pressionada porque eu preciso ter aquele mesmo resultado, ou então melhor nem começar que eu não vou dar conta. Isso, exatamente. É um medo, né? O medo, ele é uma forma de me proteger de não entrar em contato com as minhas sensações de fracasso, por exemplo. É mais fácil eu não tentar fazer, porque isso me protege. Enquanto eu não tento e não consigo, eu tenho um álibi. Então, eu fico protegida, porque exatamente essa ideia de eu ir em busca do que eu quero me tira de uma zona de conforto. E o nosso cérebro, ele nasceu para economizar energia. Então, ele não quer fazer esse movimento exatamente para que ele não venha a quebrar todas essas lógicas, muitas vezes, né, disfuncionais. E aí a gente entra uma série de questões psicológicas aí relacionadas às nossas crenças, né? O nosso cérebro, ele sempre age para tentar economizar energia e para confirmar as lógicas que a gente cria, principalmente lá na nossa infância, de processamento de informação a partir das nossas experiências. Então, se eu tenho uma crença, se eu tenho uma lógica, uma mentalidade, né, de que eu não sou capaz, de que eu não sou boa o suficiente, de que palco não é para mim, porque afinal de contas eu não vou dar conta, eu vou sempre dar um jeito de confirmar que eu tô certa, porque o cérebro, para perpetuar a lógica e economizar energia, ele vai dar um jeito de manter isso presente, porque eu nem vou tentar, né? Ou se eu inicio, eu sou tão crítica comigo que eu subo lá no palco, por exemplo, ou em qualquer outro desafio da minha vida, e eu já começo a me avaliar e dizer assim, não, né? Mas não tá bom, eu nunca vou ser como a fulana, então eu já desisto. E a gente sabe que ninguém começa bom, né, Gi? A gente precisa do processo, só que o processo envolve eu passar por esse desconforto de perceber que eu não sou boa o suficiente de fato no início. Então eu já resisto, fico aqui confortável, mas nunca tenho aquilo que eu quero, não é? Muito bem, muitas vezes a gente escuta histórias de mulheres que falam assim, eu fico olhando e fico pensando, será que eu sou capaz ou não? E é por isso que você, como especialista, tá trazendo pra gente esses ensinamentos hoje. Mas agora eu quero falar um pouquinho sobre a Daiane. Me conta um pouco quem é a Daiane. Então, a Daiane é a esposa do Daniel, é mãe do Arthur, eu sou psicóloga há mais de 15 anos, sou especialista na área cognitivo-comportamental, trabalho muito com infância e adolescência e com regulação emocional, então é o meu chão, assim, né? Amo o que eu faço e adoro um palco. Até porque eu entendo que a gente estar à frente, né, de fato auxilia muitas pessoas. Por muito tempo eu não saí do consultório, né? Eu tenho consultório há bastante tempo e é muito bom, é algo que de fato me satisfaz, mas é um trabalho muito personalizado, assim, então a gente atinge, mas atinge poucas pessoas, né? E quando eu comecei a entender que a gente poderia levar um conhecimento para mais gente, eu disse, não posso ficar aqui dentro dessas 4 paredes, então por isso que realmente eu ousei, porque eu acho que a gente precisa dividir, eu sempre digo que não é aquilo que a gente espera da vida, é o que a vida espera da gente, né? Então, a gente se colocar nesse movimento não é só para a gente enfrentar as nossas crenças, mas é também para a gente contribuir com outras pessoas que passam, né, por dificuldades, então acho que a gente reter conhecimento é egoísmo, né, Gi? É verdade. E você, como você disse, né? Gosto bastante de um palco. Você está sempre dando palestras. São palestras voltadas mais para o público que você já atende dentro do consultório ou do modo geral?
Eu trabalho tanto com palestras sobre gestão emocional, mas também para pais, né? Eu tenho um projeto em Caxias do Sul com uma psiquiatra infantil, que é o projeto Quem Ama Se Orienta, que é um projeto destinado, então, principalmente para pais, e a gente trabalha com a ideia de a gente cuidar de quem cuida das crianças. Então, a gente trabalha com a psicoeducação para que os pais realmente tenham uma maior bagagem. Quanto maior o nosso repertório, menor o nosso medo na hora da educação dos filhos, né? Então, também tem isso. São as duas frentes que eu tenho. Eu trabalho, muitas vezes, algumas empresas me procuram para fazer trabalho com os funcionários também, nessa parte de gestão emocional, nessa questão de comunicação, gestão de conflitos, né? Até porque, quando a gente domina a si mesmo, né, Gi, a gente domina sobre qualquer coisa. E aí, isso vale na área profissional, isso vale para a gente enquanto pai e mãe, para que a gente consiga nos gerenciar na educação dos filhos. Então, perpassa, né, todas as ações e todas as áreas da nossa vida. Tá organizando aí? Achei que você estava mexendo, daí por isso que eu dei uma pausa aqui, que eu falei, será que ele cortou? Tô pegando foco, mas pode continuar. Tá bom. Eu vi que estava de pé, daí por isso que eu esperei ela terminar e falar, então a gente vai continuar. E voltando um pouco nessa questão das mulheres, existe uma síndrome da Mulher Maravilha? Existe isso? Da mulher achar que ela não é capaz e ela olha a outra como Mulher Maravilha? Ou então ela acha que precisa dar conta de tudo? Eu acredito que a gente tem uma tendência social, né, de a gente se colocar muito numa visão dicotômica e numa postura dicotômica. Então, a mulher veio, né, de uma posição de ser muitas vezes subjugada, né? E o movimento feminista ajudou a gente a sair disso, só que infelizmente exatamente por essa tendência dicotômica em que a gente não consegue ficar no cinza, né? A gente tem que ser preto ou branco, né? A gente foi lá para uma perspectiva de que eu tenho que ser a Mulher Maravilha, então. E aí eu preciso dar conta de tudo, eu tenho que ser melhor, inclusive, além de competirem com outras mulheres, a gente compete com os homens, né? Sem entender que são papéis e são posições diferentes que a gente tem nas relações. Então, a gente tem isso, né? E sim, tem uma competição e tem essa necessidade, muitas vezes, de hipercompensar um passado em que a gente foi ou se sentiu, de fato, para trás, né? E não valorizada. E aí, agora, a gente assume papéis e quer posições que não necessariamente a gente precisa estar, né? Não que a gente não tenha capacidade, mas é uma questão de a gente respeitar as diferenças, assim, né? E eu acho que esse cuidado, porque quando a gente fala em eu tenho mulheres maravilhas que eu admiro, não que a gente não tenha que ter modelos, né, Gi? Eu acho que a gente ter pessoas para modelar, tu é uma pessoa que eu modelo, inclusive, é muito saudável, porque isso nos inspira. Agora, infelizmente, a gente às vezes não está modelando, a gente está se comparando. E quando a gente se compara, a gente para, porque na verdade eu não consigo, inclusive, entender que, ou eu fico, né, comparando o meu início com o meio, com o final de alguém. Então, eu acabo sendo injusta comigo mesma, e aí entra a tendência de muitas vezes eu paralisar, porque à medida que eu entendo que o outro é muito melhor do que eu, e aí a gente tem um perigo, né, porque a gente compara os nossos bastidores com o palco de alguém, então assim, é natural que eu vá me sentir inferior, e aí como isso é muito doloroso, porque ninguém gosta de acessar as crenças de fracasso, de incompetência, então eu acabo paralisando, porque afinal de contas eu nunca vou chegar nesse ideal, que na verdade é um ideal que eu muitas vezes coloco por essa comparação injusta que eu faço, né? Porque a gente não tá vendo o processo, não tá vendo de fato os bastidores, né? De quem tá numa outra posição. É verdade. E até mesmo quando as mulheres começam a desenvolver projetos, e eu escuto muito isso, seja nos bastidores de eventos e tudo mais. As mulheres parece que são muito mais emocionais, e aí eu quero que você fale um pouco disso. E tem muitas ideias. Só que tem muitas ideias, muitas iniciativas. E acabam tendo poucas acabativas, se a gente pode chamar. Terminativas. Por que a gente faz isso e muitas vezes acontece na maioria das vezes? Não é só uma questão de mulheres, assim, de maneira geral, a gente tem isso, né? Essa tendência de iniciar muitas coisas, mas o que acontece? Eu preciso ter um treino para tolerância ao desconforto, né? As pessoas mais fracassadas são as que nunca fracassaram, porque elas têm medo de iniciar, ou elas iniciam
vem uma dificuldade e desistem, né? Então, de maneira geral, isso não é só coisa das mulheres, assim. Mas, de fato, tem um raciocínio emocional maior nas mulheres. Existe uma diferença cerebral aqui, né? Cérebro de homem e mulher é diferente. Tanto que, um exemplo claro, assim, que a gente fala, né? Por que o homem nunca encontra o que ele precisa na geladeira? E a gente vai lá e diz assim, tá aqui, tava na tua frente, né? Porque o homem tem visão de túnel, ele foi programado para caçar, né? Então ele tem visão de túnel, ele não tem visão lateral. A gente tem uma visão lateral, porque a gente foi programada para cuidar dos filhos, da prole. Então, existem diferenças biológicas no cérebro do homem e da mulher? Sim. Por isso, né, Gi, essa ideia de que a gente não precisa competir por posição, porque a gente tem papéis diferentes e a nossa sensibilidade emocional, né? Tudo na vida, né? Tudo tem vantagens e desvantagens. Eu sempre brinco que a nossa maior qualidade é o nosso maior defeito. Depende só do ponto de vista e depende do momento. A maior qualidade do meu marido se torna o maior defeito dele quando eu tô brava com ele, né? Depende da percepção que eu tenho. Sim. Então, é isso que acaba acontecendo. Então, essa é uma característica nossa, né? De ter mais sensibilidade, de ter mais empatia, de conseguir, de fato, se colocar mais, né? Em algumas situações que o homem não consegue. E essa questão de não seguir adiante, eu acredito que vem muito porque aí a gente acaba ficando menos racional, né? A gente se coloca nessa postura de um raciocínio emocional de que, se eu tô vendo que tá difícil, eu não vou tentar, não vou conseguir porque eu não tô me sentindo bem e eu já desisto, eu não consigo racionalizar, né? Que isso é uma coisa que eu sempre trabalho no consultório, eu sempre digo que existe diferença entre pensamento e pensar. Pensamento é secreção da mente, né? Eu tenho pensamentos aleatórios baseado em todo o meu histórico de vida em relação às situações. Tanto que a gente sempre fala, não são os fatos que nos afetam, é sempre a interpretação que eu faço dos fatos, ou seja, o que eu penso. E o que eu penso vem de toda a minha bagagem, que o meu cérebro vai usar para tentar ler a realidade, né? Só que a gente precisa treinar, e aí por isso dessa questão de sair do emocional e exercitar essa racionalidade, que é eu conseguir pensar sobre o meu pensamento, avaliar se ele faz sentido ou não, né? Que evidências eu tenho, eu não posso me grudar a tudo aquilo que me passa pela cabeça, porque a gente se sabota dessa forma, né? O que acontece? Se eu mando uma mensagem para uma amiga minha, né? E ela não me responde, o pensamento que eu tiver, e se eu acreditar ou não nele, é que vai determinar o que eu vou sentir e a forma como eu vou me comportar. Então, se eu mandar uma mensagem e ela não me responder e eu pensar assim, ela deve estar brava comigo, né? Ela não gosta mais de mim, e agora o que eu fiz? Né? E eu acredito nisso, daqui a pouco eu vou ficar triste ou vou ficar com raiva, né? E aí eu posso começar, sei lá, mandar mensagem xingando ela porque ela não me respondeu. E aí, se ela for minimamente saudável, daqui a pouco ela vai se afastar de mim mesmo. Sim. Ou eu vou, talvez não falar mais com ela, porque afinal de contas ela não me respondeu. Né? E aí, de fato, a gente acaba se distanciando. Então, aí entra a questão da importância de a gente entender do cérebro. O meu cérebro ele vai dar um jeito de confirmar que eu tô certo. Então, se eu acredito que eu não posso confiar nas pessoas, que as pessoas vão me abandonar, que, né, ninguém gosta de mim, a tendência é que eu sempre vai interpretar dessa forma. E minha interpretação vai gerar um sentimento, que vai gerar um comportamento, que vai confirmar o que eu acredito, né? Então, se eu tenho medo de ser abandonada, né, se eu tenho essa crença, essa lógica de processamento de informação que não vem do além, né, Gi? Tudo aquilo que a gente acredita sobre a gente, sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre o nosso futuro, é construído, de novo, principalmente nos primeiros anos de vida. Por isso que eu gosto tanto de trabalhar com pais, com infância e adolescência, porque eu tenho essa frase, né? Não é minha frase, mas eu sempre repito, a infância é o chão que a gente pisa a vida inteira. Então, aquilo que eu construí lá na infância, o meu cérebro, por uma questão de economia de energia, vai dar um jeito de confirmar que é verdadeiro. Então, se eu acredito que eu vou ser abandonada porque meu pai não foi presente, porque a minha mãe me abandonou, então, de novo, não vem do além, criei essa concepção, né? E aí, eu, sei lá, ligo pro meu marido e não me atende, o meu primeiro pensamento vai ser pensar o quê? Deve estar me traindo, deve estar com outra. Ou, quando é para um cliente, ele atende. Agora, quando é a mulher dele, ele não me atende, viu? Só ele nunca está disponível, né? E aí, isso vai me gerar raiva.
Daqui a pouco eu vou ligar desesperadamente para ele, não vai me atender, eu vou começar a encher ele de lixo e aí ele vai se afastar e de novo eu vou confirmar, né? E isso acontece... ciclo vai se repetindo. Vai se repetindo. E isso acontece na área de relacionamentos, né? Conjugais, na área de relacionamentos sociais. Isso acontece na parte profissional, porque se eu tenho uma crença de fracasso, eu vou confirmar. Sim. Né? Porque eu não vou me desafiar, eu não vou ir para o palco, eu não vou para qualquer lugar, porque eu tenho medo de entrar em contato com isso, né? Se eu tenho uma crença de que eu não sou boa o suficiente, eu vou confirmar sempre, né? Aquilo que eu disse, assim, tudo aquilo que a gente acredita porque o meu cérebro vai dar um jeito de confirmar que é verdadeiro para ele manter a lógica cognitiva. Isso, né? Também está conectado a quando a gente fala das pessoas que começam a fazer várias coisas e acabam não terminando, porque elas se sentem que não são capazes ou porque colocam um monte de tarefas ali? Tem vários fatores, né? Às vezes tem pessoas que elas não são disciplinadas o suficiente, e aqui a gente pode ter pode ter relação não só com a questão de talvez uma crença, né, de incompetência. Pode ser que seja uma pessoa que tem déficit de atenção e hiperatividade, por exemplo. Tem TDAH, o que acontece? Uma pessoa com TDAH, ela tem déficit no sistema de recompensa do cérebro. Então, o cérebro é um cérebro que ele não consegue... A gente fala que quem tem TDAH tem uma visão míope, né? Só enxerga o que está perto. Então, o cérebro ele não consegue ver a recompensa a longo prazo, né? Então, o que acontece? Para eu me motivar, a motivação, ela vem de algo que o cérebro entende que vai trazer recompensa, que vai liberar dopamina no cérebro. Só que o meu cérebro, nesse caso, se eu tivesse déficit de atenção, ele não libera dopamina comigo pensando, nossa, mas se eu terminar isso aqui, olha só como vai ser legal, eu vou poder fazer tal coisa, eu vou ganhar tanto, ou eu vou ter esse reconhecimento. Porque isso é lá na frente. Como eu tenho uma visão míope, né? Eu penso assim, nossa, eu tenho que terminar esse projeto. Mas aí eu começo a rolar o feed aqui, né, do celular, vou assistir um filme. Por quê? Porque o prazer imediato, a dopamina barata, ela tem uma tendência maior, né, a realmente fazer mais efeito aqui. Então pode ter relação às vezes até com um transtorno, a gente não pode rotular e dizer sempre tem a ver com uma crença de fracasso. Agora, de fato existe uma correlação, né? Porque o que acontece? Quando eu tenho essa sensação de que eu não sou boa o suficiente, o meu cérebro, ele acaba fazendo isso de se auto-sabotar, né? Como eu preciso confirmar que isso é verdadeiro, eu vou tender a me auto-sabotar. Então, eu vou começar um monte de coisa e não vou terminar, né? Eu vou muitas vezes fazer isso, de iniciar algo, mas como é desconfortável, para eu não tolerar, porque a procrastinação, ela tem relação com o perfeccionismo, né? Ela tem relação com o perfeccionismo, por quê? Porque eu entendo que eu só vou fazer no momento perfeito, quando eu tiver quando eu estiver inspirado o suficiente, no momento ideal, com o tempo ideal. Isso raramente acontece. Sim. Então, o perfeccionismo faz eu procrastinar porque eu acabo não encontrando esse ideal. E o perfeccionismo muitas vezes está relacionado a um padrão muito exigente lá na infância, em que a mentalidade do erro, a crença do erro, ela foi construída de uma maneira muito negativa. Então, assim, eu não posso errar. O cérebro entendeu que se ele errar, ele vai ter punição, né? Então, quando a gente cresce numa família muito punitiva, em que desempenho, dever, seguir regras, esconder emoções, evitar erros predominam, eu vou ter essa tendência de procrastinar, porque eu só vou fazer se for perfeito. Porque se não sair perfeito, de alguma maneira eu vou ser punida, né? Ou vai reforçar a minha crença de fracasso. Então, a gente tem relação com isso. Eu procrastino por causa disso. Eu procrastino por uma questão também de evitar o desconforto. Então, como uma forma de regulação emocional. Porque, de fato, para eu ter o que eu quero, eu preciso fazer o que eu não quero. Eu sempre trabalho isso com os meus pacientes, que a gente tem 2 tipos de objetivos. Objetivos positivos e objetivos negativos. O objetivo positivo é o que eu quero. Eu quero ser promovida no meu trabalho, eu quero ganhar mais, eu quero ter um relacionamento mais saudável, eu quero estudar, enfim.
Objetivo negativo é o que eu não quero. Mas eu não vou subir no palco porque isso vai me deixar com vergonha. Eu não quero passar por tal situação. Eu não quero enfrentar isso porque isso é desagradável. Quando a gente foca nos objetivos negativos, a gente se afasta dos positivos. Então, sempre o nosso objetivo deveria, pelo menos, ser focar naquilo que eu quero. E é isso, aquilo que eu quero envolve eu passar por aquilo que eu não quero. Sim. Só que o meu cérebro não vai querer isso, porque é desconfortável, né? E, de novo, por uma questão de eu querer evitar essa desregulação, eu me protejo não fazendo. Então, eu até inicio, mas quando tem uma dificuldade, eu já caio fora, né? Às vezes eu inicio várias coisas com aquela sensação de que não, né? Mas olha só quanta coisa que eu tô fazendo. Até, de novo, como uma autossabotagem, porque tipo assim, não, mas eu tenho muitas coisas pra fazer, por isso que eu não dou conta. Sim. Mas eu me coloco muitas coisas, sem conseguir, inclusive, me conhecer e entender o porquê que eu tô fazendo isso, por que eu tô me sabotando, não conseguindo levar até o fim aquilo que eu quero, né? Então, são alguns dos motivos, né, Gi? Não sei se te veio até algum exemplo, se tu queres aprofundar nesse sentido. E até é interessante a gente trazer dicas do que fazer. Para que a gente, pensando nesse restinho de ano, muita gente faz aquela programação de começo de ano, a virada do ano, várias metas, vários sonhos, vários objetivos. E vai chegando no final e fala, nossa, de 100% nem 30% foi cumprido, ou então começou um projeto, não terminou e assim por diante. Como que a gente pode pensar trazendo até essa visão de mulheres, e você como mulher também, como especialista, falando da parte principalmente, né, dessa parte mental e da parte prática, o que a gente pode trazer de dicas práticas? Acho que uma das questões é eu entender que quanto mais eu tentar, mais eu vou errar. Mas mais chance eu tenho de acertar. Então, é mudar essa mentalidade do erro, né? Eu acho que essa questão de entender que eu preciso, sim, permanecer enfrentando as situações. Tentei, não deu. Thomas Edison conseguiu inventar a lâmpada depois de mais de 1000 tentativas frustradas, né? Então, essa questão da persistência é muito importante, né? Eu entender que o erro vai fazer parte, que não vai dar de primeira, que eu preciso permanecer focado mesmo assim. Uma outra questão, uma outra dica que eu dou é não basear o comportamento pela emoção, né? Porque um comportamento guiado pela emoção, quando eu tenho vontade de fazer, eu faço. Só que o dia que eu não estou motivado, eu não faço. Então, o meu comportamento não pode ser não pode ser guiado pela minha motivação, por aquilo que eu sinto, né? Eu sempre trabalho com essa ideia de que comportamento depende de músculo estriado. Ou seja, eu tenho controle voluntário. Eu não preciso ter vontade de pegar essa xícara para pegar ela, porque eu comando, né, o meu músculo. Então, essa é a questão. Eu vou fazer porque eu sei que é importante, não porque eu tô afim de fazer. Porque muitas pessoas me dizem assim, mas eu não tô afim de fazer. Mas quem diz que tu tem que estar afim de fazer? Né? Porque o teu cérebro, eu sempre dou esse exemplo, né, do cérebro como se fosse a mão, assim, né? Eu faço esse exemplo de o cérebro do andar de baixo, que é composto principalmente pela amígdala, que fica lá no centro do nosso cérebro, e o cérebro do andar de cima, que é córtex pré-frontal, que termina o desenvolvimento só por volta dos 25 anos de idade. Então é por isso que criança e adolescente não controlam impulso, né? Eles até sabem que não pode fazer, mas vão lá e fazem, né? Por causa disso. Mas o que acontece? O cérebro do andar de baixo é o nosso cérebro mais primitivo, é aquele que ele quer ficar bem. Ele não quer sentir desconforto. Então, se ele tem medo, ele quer evitar, porque é mais seguro. Se ele tem raiva, ele quer explodir. Por isso que a gente fica tão satisfeito quando a gente briga, né? Aquele momento de alívio, assim, fiz justiça, né? Gritei com o marido, gritei com o filho. Que sensação de justiça, de alívio. 2 segundos depois a gente se sente a pessoa mais descontrolada do mundo. Mas na hora é muito bom. Por quê? Porque dá descarga. O cérebro do andar de baixo, ele não quer sentir desconforto. Ele quer sentir bem. Ele foi programado para sobreviver. Então ele não quer sentir nada que seja desconfortável, né? Cérebro do andar de cima, que é essa região aqui, que é a córtex pré-frontal, é o nosso lado saudável, é o nosso lado maduro, né? É o que tem capacidade de pensar sobre o que eu estou sentindo, de pensar sobre os meus pensamentos e conseguir tomar decisões conscientes. Então, eu sempre digo isso, que o cérebro do andar de cima, ele precisa segurar o impulso do cérebro do andar de baixo. Porque o meu cérebro do andar de baixo, ele queria ficar lá na praia hoje. Tava bem bom, né?
Não que não fosse bom vir aqui, só que o cérebro do andar de baixo é míope também, porque ele quer o bem-estar imediato. Ele não quer sair daquilo que é confortável naquele momento. Então, a gente tem que tomar decisões com o cérebro do andar de cima, que essa região do cérebro ela é baseada em valores. Né? O que eu vou fazer que vai me aproximar daquilo que eu quero? Né? Então, isso é uma coisa importante. Eu uso esse lembrete mesmo. Toda vez que tu tem vontade de fazer alguma coisa, né? Vai lá e fecha a mão e diz assim, tá bem. Né? O que eu quero fazer e o que é importante. Porque eu não posso trocar o que eu mais quero por aquilo que eu quero agora. Né? Então, é a gente ter clareza, inclusive, isso é uma coisa importante também de dica, assim, né? É a gente ter claro os nossos valores. O que eu quero pra mim? Né? Sim. Qual é o meu eu ideal? Como é que é né? Como é que é o corpo ideal da Daiane? Como é que é a vida financeira da Daiane? Né? Ideal, o que ela quer ter? Como é que é o relacionamento amoroso da Daiane? Como é que é a vida que ela quer ter? Eu preciso ter essa clareza. Não no sentido de idealizar e colocar uma coisa meio Mulher Maravilha, mas no sentido de eu ter clareza do que é importante para mim. E aí sim eu traço os meus objetivos. Né? Ok, então eu sei onde eu quero chegar. E aí eu preciso fazer uma viradinha para trás e ver, tá bem, então o que eu posso fazer para alcançar isso? Né? Uma outra dica aqui é autoconhecimento, né? De por quê? Porque senão eu me coloco nessas armadilhas de autossabotagem. Como o meu cérebro age para confirmar as minhas crenças, se eu nem sei quais são as minhas crenças disfuncionais, né? Mais ou menos, né? 95% do nosso cérebro, ele funciona de maneira automática. Só que o automático, ele não é aleatório. Né? Ele tá ali a serviço de confirmar aquilo que eu acreditei, que eu criei como lógica, para manter a sinergia, para manter a economia de energia. E por um lado é muito bom. Já imaginou se toda vez que a gente tivesse que, sei lá, escovar o dente, a gente fosse pensar como é que a gente faz? Né? Então, automatizar processos, o cérebro é campeão em fazer isso, automatizar processos, para manter, né, a economia. Só que eu automatizo também a visão de mim mesma, do mundo do futuro. Então, se eu cresci ouvindo que eu não sou boa o suficiente, que eu não sou capaz, que eu não consigo, que nem adianta tentar, o meu inconsciente vai ficar ali dizendo, então 5% do meu cérebro faz isso, né? Nossa, início de ano, vamos lá. Vamos fazer todos os planos, não, esse ano vai dar certo. Só que os outros 95% dizem assim, nem adianta. Tu não vai conseguir. Melhor nem começar. Nem começa, né? Não vai dar certo. Tu sabe que tu não é boa, né? Ou, na primeira tentativa, então até faz o movimento, que é isso, né? Inicia várias coisas. Mas não termina. Por quê? Porque vem a dificuldade e aí eu já entro na proteção. Eu já vou baseado no cérebro do andar de baixo para evitar qualquer desconforto. E eu fico nesse ciclo. Então, se eu não me conheço, eu vou permanecer nesse comportamento, né, automático, que não é aleatório, e vou continuar me sabotando para chegar lá no final da vida e dizer, viu? Era isso, né? Tu não é boa, tu não consegue, tu sabia, né? E, de novo, isso é na profissão, isso é no relacionamento amoroso, né? A gente tem uma fala dentro da terapia de esquemas, que é uma abordagem que eu tenho especialização, que a gente fala que existe uma coisa chamada química das crenças. O que é a química das crenças? Eu brinco que é o dedinho podre, né? Eu vou lá e vou tentar sempre me aproximar de pessoas que de alguma maneira perpetuem as lógicas de mundo que eu tenho. Né? Então, muitas vezes, nos relacionamentos acontece isso, eu só troco de parceiro. Né? Mas o modelo de relacionamento é o mesmo. Por quê? Porque eu, pelo dedinho podre, eu vou lá e vou escolher alguém que não presta. Não presta, né? Entre aspas, sim, aqui. Mas que não tá nem aí pra mim, que não, sei lá, que é casado. Se eu tenho uma crença de que as pessoas que eu amo vão me abandonar, por exemplo. Então, a química das crenças vai lá e vai fazer com que eu busque isso. A gente tende a fazer isso, né? A gente busca estar com pessoas que fazem a gente se sentir como a gente se sentia lá na infância. Porque é a perpetuação. Então, inclusive, a gente fala muito isso, né? Esse mundo é um pouco novo para mim, né? De mentorias, enfim. Mas eu vejo que é tudo aquilo que eu trabalho no consultório, que é isso. A neurociência fala isso, de que a gente é influenciado, a nossa resposta emocional é influenciada pelo meio, né? E, de fato, o que a gente tem aqui? A gente é a média das pessoas que a gente convive. Então, assim, só que o que acontece se eu não tenho consciência? Eu vou buscar ficar perto de pessoas que de alguma maneira continuam perpetuando
as minhas crenças disfuncionais. Então a gente tem que romper esse padrão também, né? Porque se a gente vai em busca de novos ambientes, novas pessoas, eu vou conseguindo flexibilizar essas lógicas. Porque eu tenho uma crença disfuncional, não é um atestado, né? Não tenho o que fazer, assim, né? Não é uma sentença. Mas, de fato, existe uma dificuldade maior aqui que vai exigir com que eu tenha mais movimentos para quebrar essa disfuncionalidade. Então, eu preciso estar mais consciente, fazendo mais movimentos, porque a gente precisa empilhar novas memórias, né? Cérebro aprende por repetição ou por forte emoção. Então, se eu não tenho, por isso da questão da ativação comportamental, de eu fazer mesmo sem vontade, porque à medida em que eu tenho uma crença de fracasso, mas eu tenho consciência da minha crença, eu sei como o cérebro funciona, né? A questão neurocientífica aqui. Eu sei que tem uma tendência aqui que me faz eu ficar, mas eu sei que o meu comportamento depende da minha decisão. Eu vou lá e tenho uma ativação comportamental, eu crio uma nova memória. E essa nova memória começa a enfraquecer essas minhas crenças disfuncionais. Só que se eu não tenho novas memórias, que só crio com novos comportamentos, né? Eu vou continuar repetindo esse fluxo. Repetindo, muito bom. Isso. Uma aula aqui, excelente. Por mim, eu ficaria aqui um tempão aprendendo mais e mais. Bom. Agradeço você Imagina. por trazer essas dicas e principalmente por trazer essa visão mais ampla de entender mais o que são as coisas, os sentimentos, que eu vejo muito as pessoas na correria querendo tantas coisas, mas opa, deixa eu parar e refletir o meu interior e os sentimentos. Então isso é importante. Isso. Quero te agradecer e quero que você faça convite para as pessoas te seguirem nas redes sociais, conhecerem mais os seus projetos. Eu que agradeço, Gi, foi um prazer, conta comigo sempre. Então, no meu Instagram, psicóloga Daiane Gava, fico lá à disposição também, qualquer coisa, qualquer dúvida, né, qualquer troca, eu gosto muito que a gente possa realmente, né, ter esse contato direto, então fico à disposição. Sim, muito bom ter você aqui. Viram só, foi uma aula principalmente do nosso pensamento, da nossa mente, da minha mente, da sua, e do que a gente pode conquistar muito mais. Tenho certeza que faz sentido para você e para você poder participar mais, estar na rede social da Daiane aprendendo, ela traz sempre muitos conteúdos ali, e na nossa rede social Mulher Palestrante. A gente fica por aqui, até o próximo episódio. Tchau, tchau!